Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Terça-feira, TV Guará, Avesso. Hoje nós vamos conversar, até pela proximidade das eleições, com um dos homens que defendem a legalidade, que asseguram a legalidade. Um dos homens atentos à norma, à regra, à lei. Nós vamos conversar com o doutor Mário Macieira, presidente da OAB. Boa noite, doutor. Boa noite, Homero. Prazer estar novamente aqui com você. É sempre bom tê-lo aqui. Doutor, a OAB, por origem, ou por mérito, ou por legitimidade, enfim, por várias razões, todas meritórias, acabou se tornando um dos guardiões da legalidade da lei do Brasil. Com que olhos a OAB Maranhão olha as eleições que vão acontecer? Bom, primeiro é verdade, a OAB tem entre as suas finalidades institucionais definidas na lei, no Estatuto da Ordem, que é uma lei federal, a defesa do Estado Democrático de Direito e o aperfeiçoamento das instituições. E a partir de 88 também passou a ter o papel destacado na defesa da ordem constitucional, e de tal maneira que a gente tem se preocupado muito com o aperfeiçoamento da democracia brasileira. Eu gosto sempre de registrar que, desde 88 até agora, nós vivemos o maior período de estabilidade democrática da história republicana. Antes da Constituição de 88, o que houve foi uma sucessão de golpes de Estado, de rupturas com a legalidade democrática, de retrocessos autoritários, e a Constituição tem nos garantido isso. Vamos, salvo engano meu, para a sétima eleição geral desde 1988, e isso já é uma conquista a ser registrada. Mas é preciso que a democracia brasileira seja aperfeiçoada. A OAB, junto com mais 101 entidades da sociedade civil, inclusive a CNBB, a Associação Brasileira de Imprensas, a Federação... Aperfeiçoada em que aspecto? A Federação Nacional dos Jornalistas, as centrais sindicais, a UNE, todos nós estamos defendendo um projeto de reforma política democrática. E um dos pontos centrais é o ponto do financiamento das campanhas eleitorais. A gente defende que haja o fim do financiamento de campanhas eleitorais por empresas, que o financiamento seja feito pelos cidadãos como pessoas físicas. Nós que somos parte do povo, somos parte integrante do povo, somos titulares da soberania, é que devemos escolher os nossos candidatos e participar das eleições, inclusive financiando as campanhas dele. Do jeito que está, a campanha tem se tornado proibitivo para lideranças que poderiam surgir. A campanha é proibitiva para essas pessoas que poderiam surgir, que têm boas ideias, que têm boas propostas, mas que não têm dinheiro. E acaba se transformando num jogo de cartas marcadas, em que o poder econômico define, em grande medida, quem são os eleitos. E às vezes o financiador não tem os mesmos interesses que a população. Muito boa parte das vezes o financiamento de campanhas, na verdade, é um investimento futuro. Ele financia o candidato agora para, depois da eleição, cobrar, como a gente diz na linguagem comum, cobrar a fatura. E isso vem através de contratações irregulares, de fraude às licitações. Isso corrupção. Isso é um gerador de corrupção, sem dúvida alguma. Não é? Esse escândalo agora que nós estamos assistindo na Petrobras, que envolve inclusive autoridades do Maranhão, pelo que disse lá, pelo menos pelo que disse lá o diretor, a imprensa, etc. e tal, esse escândalo nada mais é do que financiamento de campanha. Doutor Macieira, com a visão do advogado, é possível que uma delação desse nível, com essa gravidade, envolvendo tantos poderosos, uma delação dessa poderia ser falsa? Se for falso, ele não tem os benefícios da delação premiada. E ele seria punido por isso? Ele não alcançaria os benefícios, como redução de pena e outros benefícios, como proteção legal. Perjúrio não é o caso, não? Também é crime de falso testemunho. Outros estaria incidindo em outro crime, né? Agora,
Só tendo acesso efetivamente, a gente gosta de dizer isso em direito, né? Quem não conhece os autos, quem não conhece os autos não conhece nada. Então, o que nós sabemos até agora, e é preciso fazer essa ressalva, são informações da imprensa e não são baseadas, pelo menos eu não tenho informações baseadas no conhecimento específico dos autos. Né? Essa reportagem não é um crime, porque parece que o processo corria em sigilo de justiça, né? Essa expressão. E o fato de ter vazado não é outro crime. Sim, sem dúvida. A quebra de sigilo funcional, eventualmente por um funcionário da Polícia Federal ou por alguém que tenha tido acesso ao processo, ao inquérito, sem dúvida já configura crime. Doutor, me diga uma coisa, o senhor acha que as eleições brasileiras, e eu estou perguntando ao presidente da OAB Maranhão, as eleições brasileiras e as eleições maranhenses estão acima de qualquer suspeita ou precisam ainda ser vigiadas? Não há sistemas à prova de fraude, sobretudo porque o elemento humano está presente em qualquer desses processos. E a gente sabe que é possível, se houver a participação dos membros de uma mesa coletora de votos, por exemplo, é possível votar no lugar de uma pessoa que não compareceu à votação, por exemplo. Não é? Apesar do sistema de cadastramento biométrico para essas eleições, ontem, conversando com colegas advogados, eu tive informação de que ainda cerca de 30% dos eleitores que comparecem a urnas com identificação biométrica dos eleitores votam sem passarem pela identificação biométrica, porque os mesários dispõem de um código que libera a urna para votação em qualquer caso de erro na identificação do eleitor. Então, é claro que isso abre margem para algum tipo de manipulação. No 30% geral, do eleitorado? Segundo os dados desses colegas que estiveram comigo ontem lá na ordem. Então, no geral, as eleições são seguras, né? Mas esses elementos ainda possibilitam algum tipo de manipulação. O que nos assusta mais, e aí voltando ao tema dos financiamentos de campanha eleitoral, é a captação ilícita do sufrágio, é o abuso do poder econômico, é o uso abusivo da mídia. Não é? A gente sabe que meios de comunicação são postos a serviços de candidatura e isso não é tolerado, não deve ser tolerado pela legislação eleitoral. Isso nos preocupa bastante, porque distorce a vontade. Faria parte de uma grande reforma política? Eu penso que sim, eu acho que isso tudo tem que estar no bojo de uma discussão, a gente tem que chamar de reforma política democrática, não é? Que visa justamente aprofundar a nossa democracia, garantir a participação mais igualitária de todos no processo eleitoral. Veja bem, isso seriam pontos de vista, seriam leis determinadas por um Congresso que alguns acabariam votando contra si próprios. O senhor acha que é possível? Ou seria necessário uma baita pressão popular? É isso aí. É necessário uma grande pressão popular. A lei da ficha limpa, por exemplo, foi aprovada à unanimidade nas duas casas do Congresso Nacional, mas houve uma grande mobilização popular pela sua aprovação. Só ela e a Lei 94/84, que trata da captação ilícita de sufrágio, a compra de votos, são duas leis de iniciativa popular que foram aprovadas graças a uma grande movimentação popular. A gente está tentando, eu digo a gente, a OAB e mais essas cento e tantas entidades, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, está tentando criar uma mobilização para isso. Nós agora, na OAB aqui do Maranhão, vamos imprimir 10 mil exemplares da cartilha pela Reforma Política Democrática, a cartilha que foi elaborada pelo Conselho Federal da OAB. Vamos distribuir para a população, vamos tentar fazer um grande ato aqui em São Luís pela Reforma Política Democrática. Não se trata, portanto, apenas dessas eleições, mas de todas as eleições que virão. Doutor, é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta que o senhor, se não quiser responder, não responde. Seguinte, nas eleições passadas, 97, mais ou menos, por cento dos votos foram apurados em menos de 2 horas. Esses 3 pontos qualquer coisa, eles foram apurados em quase 5 horas. Essa mudança de ritmo não é estranha? O senhor não acha que isso é suspeito? É a palavra real. Inclusive, recentemente eu tenho
conversado com muitos colegas que participam de campanhas distintas, né? A OAB é interessante porque o vice-presidente, o atual vice-presidente da OAB, o Dr. Carlos Couto, é secretário-geral do PMDB, não é? O Pedrosa era presidente da Comissão de Direitos Humanos, e tem uma série de colegas, o Rodrigo Lago, que advoga por Flávio Dino, é conselheiro federal, tem uma série de colegas engajados em diversas campanhas, mas a gente tenta manter a atuação da OAB independentemente de partidos ou governos, né, Américo? A gente diz sempre, o presidente Marcos Vinícius diz uma frase que eu acho muito interessante, ele diz que a OAB não é correia de transmissão do governo, mas também não é linha auxiliar da oposição. A OAB tem que manter sua independência. Eu tenho minhas posições pessoais e todos os outros colegas têm as suas, mas a gente busca manter a OAB independente. Agora, tenho recebido, sim, muitos colegas que têm se referido a esse fenômeno das eleições de 2010 e que expressam uma grande desconfiança quanto ao que teria ocorrido no finalzinho da apuração, sobretudo por causa de índices de abstenções muito baixos, né, em determinados setores e urnas, em determinadas cidades, e também a lentidão no processamento dos dados e todo um conjunto de elementos que eles elencam, e é preciso que agora esses partidos, todos os partidos políticos que participam das eleições, estejam preparados para fiscalizar as eleições. O papel dos partidos é esse. Não é? A OAB, evidentemente, está se organizando para, junto com outras entidades do movimento de combate à corrupção eleitoral, fazer uma fiscalização que eu tenho chamado de fiscalização cidadã das eleições. Agora vamos ter um colégio de presidentes das subseções no dia 17 de setembro, em que eu vou pedir aos presidentes das 13 subseções da OAB que organizem advogados, colegas, que possam participar desse processo de fiscalização cidadã das eleições, sem, evidentemente, o engajamento da ordem ao lado de qualquer coligação ou partido. Mas é só a lisura, defendendo a lisura. Defendendo a lisura do pleito, recebendo denúncias, por exemplo, de compra de votos, não é? E encaminhando ao Ministério Público, né, ao Poder Judiciário. A gente vai tentar mobilizar uma grande quantidade de colegas em torno dessa ideia. Agora, para que não parem dúvidas sobre o resultado das eleições. Não é? É muito importante para uma democracia que a população tenha certeza de que sua vontade foi respeitada. Seja ela qual for. Seja ela qual for. Eu me lembro, por exemplo, daquela eleição para presidente dos Estados Unidos, que até hoje dizem que quem ganhou foi o Al Gore, mas quem governou foi o George Bush. E foi uma apuração também que demorou dias. Pois é. Então, acredito que isso é muito ruim para qualquer democracia, e eu acredito também que o Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral, o Tribunal Eleitoral, vão cumprir seu papel, mas nós precisamos ajudá-los a cumprir esse papel, porque sempre tem alguém disposto a cometer alguma fraude, isso eu não tenho dúvida. Doutor, a gente interrompe aqui o nosso primeiro bloco, voltamos dentro de poucos minutos, um instante só. Doutor Macieira, a pergunta é a seguinte. Nós estamos vendo situações, fatos que poderiam levantar dúvidas ou, pelo menos, perguntas mais contundentes. Quem vem fazendo sempre a transferência de urna, enfim, todo o trabalho de levar, trazer, eram os Correios. De repente, foi contratada uma empresa particular, cujo um dos sócios é dono também de uma empresa contratada já pelo governo em Pedrinhas e Segurança, cujo um dos sócios foi, segundo o doutor Jorge Moura, era dono da metade daquele 1.400.000 achado. Enfim, é um homem ligado ao sistema, ligado de formas diretas ou formas estrábicas, enfim, mas ele é ligado. O senhor acha que isso não repercute mal para a lisura
Atlântica é o nome da empresa contratada em substituição ao Correio. O senhor não acha que isso deveria ser evitado? Eu tomei conhecimento desse fato pela matéria que foi publicada, salvo engano meu, no jornal Folha de São Paulo. E até onde eu tivesse informado, esse serviço sempre foi feito, sempre tinha sido feito pela empresa de Correios e Telégrafos, pelos Correios, que é uma empresa pública, que é uma empresa de reconhecida credibilidade. E do meu ponto de vista, sem querer criticar o Tribunal Regional Eleitoral, do meu ponto de vista, seria de todo recomendável que isso continuasse a ser feito dessa maneira. Mas parece que houve ao que estou informado também, houve uma licitação e essa empresa saiu vencedora da licitação. Agora, evidentemente, essa denúncia que aparece na imprensa agora, da ligação do dono, do acionista da empresa, com uma das candidaturas, isso realmente causa preocupação quanto à neutralidade da atuação dessa empresa contratada pelo Tribunal Eleitoral no momento das eleições. Será que essa empresa realmente terá a capacidade de se permanecer neutra? Porque o serviço de transporte e guarda de urnas é um serviço de crucial importância para a lisura das eleições. Eu não sei se ainda é possível ao tribunal, a essas alturas, já há menos de um mês das eleições, rever essa decisão, mas se fosse possível, acho que seria recomendável. Eu, do meu ponto de vista, seria recomendável. Porque é aquela história da mulher de César, né, Américo? Não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Teria sido precipitação do tribunal, ou o tribunal diz que é caro o trabalho dos Correios? Eu não tenho como julgar se houve uma precipitação, porque eu não conheço os trâmites administrativos dessa decisão. Né? Mas deveria ser visto com mais cuidado. Eu penso que o ideal seria que o serviço, esse serviço é tão importante para a soberania do Estado, que não devia ser delegada à iniciativa privada. São coisas que integram aquele núcleo essencial do exercício soberano do poder do Estado e que deveriam permanecer sob a administração do Estado. Por isso que eu defenderia que os Correios permanecessem à frente desse serviço. Veja bem, o transporte das urnas, a guarda das urnas, sempre foi feito pelos Correios, sempre. Este ano está havendo essa diferença. Uma empresa privada, cujo dono é ligado ao poder estabelecido, é quem vai cuidar desse transporte. Pelo menos estranho. Pelo menos estranho. Doutor, veja bem, estamos dentro do escândalo nacional. Vários escândalos esses que acabam respingando no Maranhão. A OAB se posiciona como diante dessa... Claro que a OAB não tem partido, mas a OAB investiga isso, fiscaliza isso, fica atenta a isso, de que forma? Nós não temos meios de investigação, né? Nós não podemos, a OAB até legalmente, não pode proceder a qualquer forma de investigação. É o Ministério Público, que vai fazer, tanto o Ministério Público Federal, já que envolve patrimônio de uma empresa pública federal, que é a Petrobras, não é nem empresa pública, é uma sociedade de capital aberto, mas é uma empresa estatal, e o Ministério Público Estadual também, porque, segundo as denúncias que estão aí na mídia, envolve autoridades do Estado, não é? Envolve um problema grave que a OAB tem se debatido muito com isso, que é o pagamento dos precatórios. Foi feito um acordo para o pagamento de um precatório de 100 e tantos milhões e existem servidores, pensionistas, aposentados, que estão sem receber seus pagamentos desde 2011. E as decisões judiciais com relação a essas pessoas, e são créditos alimentares, são verbas que são destinadas diretamente ao sustento das famílias dessas pessoas. E essas pessoas, esses credores não receberam. Não é? E de repente, esse pagamento é colocado sob suspeita. E isso... Você não acha que o Ministério Público, às vezes, anda muito devagar?
Eu acho que o sistema judicial, de uma maneira geral, anda muito devagar. Normalmente as pessoas que podem, e esse é o dever do advogado, quando contratado, as pessoas que podem contratar um advogado normalmente conseguem arrastar esses processos por longos anos. Isso seria o caso de uma reforma no Código? Eu acho, a gente está discutindo isso, está no Congresso Nacional a reforma do Código de Processo Civil e a reforma do Código de Processo Penal também. E a grande preocupação da comunidade jurídica, e justiça seja feita da magistratura, dos membros do Ministério Público, da advocacia, é como é que a gente vai conseguir superar essa histórica morosidade do poder judiciário brasileiro. Não é? Porque a sensação de impunidade que a população acaba tendo é muito grande. Veja bem, tem um advogado hábil e inteligente, ele é capaz de postergar uma decisão por anos, achando brecha aqui, interpretações acolá. Quando não tem nada para fazer, ele levanta a pluma, demora a cair. Isso aí não deveria ser mais incisivo, mais contundente, menos recursos? Primeiro eu quero fazer uma defesa do direito de defesa, né? Eu acho que uma garantia democrática do indivíduo que ele não seja condenado e submetido a nenhum tipo de privação da sua liberdade ou do seu patrimônio, sem que a ele seja assegurado o devido processo legal. E é o dever fundamental do advogado na causa assegurar que o seu constituinte tenha respeitado todas as garantias constitucionais que devem ser respeitadas para o cidadão. O problema não está em respeitar e garantir o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal. O problema está em que, quando isso é feito, o judiciário não funciona, o sistema de justiça, e aí não é culpa do juiz, não é culpa necessariamente do promotor, mas o sistema de justiça não funciona com adequada rapidez, com adequada celeridade. O chamado princípio da duração razoável do processo, que está na Constituição a partir da emenda 45, não tem sido observado no Brasil. Então é preciso conjugar a segurança dos julgamentos para que a gente não faça injustiça com a celeridade dos processos. Diga uma coisa, doutor, por exemplo, nós estamos agora vivendo um instante bem interessante. Na campanha, entre os candidatos, principalmente ao legislativo, tem uma quantidade enorme, maior do que seria agradável, de candidatos com processos. Que, se julgados e se por acaso apenados, eles não seriam mais candidatos. Mas bem, são muitos. Tem gente com 5, 6, 9 processos. Muita coisa. Esse volume ou essa suspeita não devia, assim como não deveria pelo menos impedir ou suspender a campanha. Veja bem, ela é considerada... Eu sei que a lei diz que todo sujeito é inocente até a prova contrária. Bem, mas não é muita suspeita, doutor, para eu votar em cima de um suspeito. Pela visão, suspeito espera... Não, nem se prende, nem se solta, mas espera o resultado para se candidatar. Eu diria assim, o primeiro juiz do candidato é o cidadão. Eu acho que é um dever dos cidadãos escolher bem os seus representantes. Infelizmente, boa parte dos nossos concidadãos não estão atentos a isso. Escolhem seus candidatos porque têm a perspectiva de, por exemplo, receber um cargo ou, eventualmente, via ter um benefício. Enfim, infelizmente é isso que se dá normalmente. A segunda coisa que eu diria, esse foi o debate central quando a gente foi aprovar a lei da ficha limpa, e a OAB lutou muito pela lei da ficha limpa, porque a lei da ficha limpa impede a candidatura, torna inelegível aquele cidadão que já tiver sofrido pelo menos uma condenação em um tribunal de segundo grau, ou pelo menos em um tribunal, em um órgão colegiado. Isso, mesmo que essa decisão não tenha transitado em julgado. Sim. E o debate que se teve, inclusive no Supremo Tribunal Federal, se isso não ofendia o princípio da presunção de inocência. Não é? Sim. E o Supremo decidiu que não alcança o princípio da presunção da inocência. É preciso, então, que os cidadãos tenham à sua disposição informação de quem são os candidatos que estão aí postos e que são processados. Acho que eu, particularmente, não voto em quem responde a processo criminal.
eu acho que é muito risco para a sociedade correr. Se eventualmente, a gente teve outro dia um prefeito que começou a exercer o mandato preso. Veja bem, aí o sujeito está com processo, o candidato está com processo, se elege. Depois da eleição, constata que que aquele processo, aquela suspeita se confirma. Mas ele já tem imunidade. Não é estranho? É estranho, mas a imunidade dele não prevalece em caso de condenação criminal transitada em julgado. Vejo o caso do Natan Donadon e de outros parlamentares, João Paulo Cunha, que estão cumprindo pena e que acabaram perdendo o mandato em razão da condenação criminal. Porque um dos efeitos da condenação criminal, se a sentença... Se o processo estiver rolando antes. Se a sentença assim determinar, um dos efeitos da condenação criminal é a suspensão dos direitos políticos. Então, há uma perda de mandato. A outra questão que eu gostaria de dizer relativamente a isso é que, normalmente, isso é um fenômeno eu acho que é um fenômeno que deveria ser revisto do ponto de vista de uma reforma política. É que o sujeito que se torna inelegível em razão de uma condenação como essa, por improbidade administrativa ou uma condenação criminal, ele se faz substituir por um filho, por um sobrinho, pela esposa, não é? De modo a que, mesmo que ele não esteja formalmente no cargo, ele preserva aquela parcela, aquele naco de poder que ele tem como seu, como coisa própria. É preciso estabelecer princípios republicanos para essa substituição. Candidato, a gente está chegando ao fim do segundo bloco. Dê 2 minutinhos só, se volta já já. Doutor Macieira, uma das coisas preocupantes do Maranhão e a OAB Maranhão, que zela pelo homem, pela lei. Agora, recentemente, Pedrinhas de novo virou notícia. Derrubaram muro com caçamba, enfim, uma ação de guerra. Que tipo de atitude legal pode ser tomada em relação a esse crime que me parece mais organizado que a Secretaria de Segurança? Difícil, né? Inclusive circulam vídeos nas redes sociais feitos por integrantes, ou supostos integrantes das facções, a partir de dentro das prisões. Esses vídeos circulam livremente nas redes sociais e que são assustadores do ponto de vista da sociedade, porque eles declaram guerra entre eles, mas a guerra que se dá entre eles afeta todos nós. Não há quem esteja seguro, porque... até porque para guerrear eles vão precisar de recursos, de dinheiro inclusive. Isso. E eles vão captar esse dinheiro tomando da sociedade. Então é muito, muito, muito preocupante. Por exemplo, isso porque entram celulares na cadeia, né? A situação em Pedrinhas no início do ano estava insustentável, foram anunciadas uma série de medidas e uma delas eu critiquei, que seria a militarização de Pedrinhas, quer dizer, a Força Nacional e a Polícia Militar, através da tropa de choque, todo o tempo ocupando os presídios. Seria aceitar a guerra, né? Eu fui muito criticado, duramente criticado, porque eu disse que isso tinha que ser uma saída temporária para resolver a crise, porque não era a solução para o problema. Mesmo assim, já morreram 17 pessoas de lá para cá, houve diversas tentativas de rebelião, há 2 semanas houve uma em que morreu um preso, um policial ficou ferido. Agora foi a caçamba que destruiu o muro da penitenciária, do CDP.
A situação em Pedrinha só vai ter solução quando houver uma decisão política de tornar a questão carcerária uma questão prioritária. É falso o argumento de que não se deve gastar dinheiro, aspas, com bandido, porque se vai gastar com saúde, com educação e com infraestrutura. Não há contradição entre combater o caos do sistema carcerário e em fazer os investimentos públicos necessários nos serviços públicos essenciais. Muito pelo contrário. Quem quiser pensar segurança pública hoje em nosso país tem que controlar o interior dos presídios. É de lá que sai o comando das ações desses grupos criminosos fora dos presídios. A situação fica à mercê de um conjunto de ações que nos torna a todos inseguros. Isso é preciso ser dito com todas as letras, é preciso de uma decisão política sobre isso. E é preciso dizer mais, não se combate violência com violência. Violência e insegurança se combate com políticas sociais de bem-estar. Como é que você vai disputar? Nós estamos perdendo as crianças e os adolescentes para o crime, Américo. Como é que nós vamos disputar uma criança, um adolescente de 15, 16 anos, que vive nas periferias das grandes cidades, sem escola, sem lazer, sem possibilidade de praticar um esporte, sem possibilidade de se expressar artisticamente? Como é que nós vamos disputar esse cidadão que tem uma vida absolutamente sem nenhum tipo de perspectiva com o tráfico, que lhe fornece a perspectiva de um enriquecimento, de um dinheiro rápido, de um status diante de um grupo? A gente está perdendo gerações e gerações inteiras de brasileiros. A Colômbia, eu não vou falar da Europa, eu vou falar da Colômbia. A Colômbia, que tinha um país dominado pelo narcotráfico, isso, e pela guerrilha rural, a Colômbia conseguiu resolver o problema com política de segurança com cidadania. O Estado tem que chegar onde estão as ações dos grupos criminosos, mas não apenas com seu braço repressivo. O Estado tem que chegar com uma série de políticas de atenção à saúde, de educação, de incentivo à produção cultural dos jovens, de participação esportiva dos jovens, e só assim se consegue vencer o crime organizado. A experiência das UPPs no Rio de Janeiro agora começa a dar sinais de fracasso porque só chegou a polícia nos morros do Rio. As políticas sociais que eram para ter chegado junto com a polícia não chegaram. E agora nós estamos tendo a prova de que a militarização dos presídios não resolveu o problema, nem vai resolver. É preciso enfrentar essa questão com toda a complexidade que ela tem. Eu queria chamar a atenção dos nossos colegas de imprensa, abrindo parênteses, por detalhe. A segurança de Pedrinhas, ela é da responsabilidade de uma empresa cujo dono é o mesmo dono da empresa que vai transportar e guardar as urnas nas eleições de 5 de outubro. Fecha parênteses. Doutor, o senhor não acha que nessa reforma política deveria entrar a seguinte questão? Um secretário de segurança que se propõe ser candidato, isso está na cabeça dele antes de assumir o cargo. Atitudes duras, geralmente elas não são eleitorais. O senhor não acha que os secretários deveriam ser impedidos de concorrer, depois do exercício desse cargo, de concorrer a uma eleição? Já respondi essa segunda parte, mas queria falar da terceirização do serviço das penitenciárias no Maranhão. É extremamente nocivo que todo esse serviço tenha sido entregue a empresas terceirizadas. Os monitores são mal treinados, eles não têm capacidade para fazer o serviço que fazem, são mal remunerados e frequentemente estão suscetíveis não apenas à corrupção, mas à pressão dessas facções, que sabem onde eles moram, quem são os familiares deles e que os pressionam, e não há quem resista, não há ser humano que resista a esse tipo de situação. É preciso profissionalizar o serviço das prisões no Maranhão. E o Estado assumir esse ônus. Sem dúvida alguma, é preciso que assuma uma decisão política clara de retomar o controle dos presídios, para fazer prevalecer a lei dentro e fora dos presídios.
essa é uma questão. Com relação à pergunta que você faz sobre o secretário de Segurança não poder ser candidato, a lei eleitoral já tem uma medida, que é a desincompatibilização, 6 meses antes do pleito, que visa dar uma neutralizada nisso. Eu acho que o mais difícil, mais complicado, nem é ele poder se desincompatibilizando ser candidato. O mais difícil é que normalmente, e isso tem acontecido não apenas no Maranhão, mas eu acho que no Brasil todo, os administradores, os gestores, os governantes, de uma maneira geral, subordinam o exercício da sua atividade administrativa ao seu interesse político. Esse, para mim, é o gogó. E esse aqui é o problema que me parece mais grave. Isso também só se pode combater se houver pelo menos um grupo, uma boa parte dos funcionários formada e recrutada pelo mérito, organizada em carreiras, com remuneração certa e definida e que esteja protegida das mudanças de governo. O que a gente vive hoje é um sem número de funcionários comissionados. Quando entra um governante, muda-se totalmente o corpo de funcionários da administração pública, e a administração pública não tem profissionais da administração pública. Não há um ethos de uma burocracia de Estado formada para preservar esse núcleo essencial de funcionamento da administração pública e capaz de neutralizar o uso político da máquina pública. Doutor, outra coisa. Eu fiz um levantamento, assim, rápido. A política no Maranhão, no Brasil, de uma forma, Renan está doido para botar o filho dele lá no governo. De uma forma geral, ela é tratada ainda como as velhas capitanias hereditárias. O que tem de filho de ex ou de atuais políticos, né, concorrendo, é uma coisa impressionante. Fulano, filho de fulano, fulano, filho de fulano. Sem outro mérito, sem outra vivência, a não ser papai foi deputado, papai foi isso, o pai foi aquilo. Foi governador. Foi governador. É senador. Eu tenho que ser candidato também. O senhor não acha que a reforma política deveria passar por isso? Acabar com essa genética na política? Diz o ditado popular que filho de peixe, peixinho é, né? Eu acho que isso tem a ver também com um pouco da socialização, porque passam descendentes de políticos bem-sucedidos, desde criança. Tem peixe aí que está forçado dentro do aquário. Tem peixe que está fora d'água, né? Fora d'água. Você não acha que isso deveria ser mexido também? Eu acho que... Então, assim, o que eu não concordo é que só se tem a possibilidade de escolher entre essas pessoas. Praticamente é isso que tem ocorrido. Eu digo que são novas caras e velhos nomes. Geralmente, né? Bem financiados. Muito bem financiados. E com mais chance do que os outros. E muitas vezes também financiados com dinheiro público. Não é? Como alguém que está no poder, no exercício do poder, no exercício de um cargo importante, influente, e lança filhos ou netos ou sobrinhos ou irmãos candidatos a cargos eletivos e passa a se utilizar, não é, da máquina pública, do dinheiro público para eleger essas pessoas. Então eu digo, são nomes novos com velhos... Caras novas com velhos nomes. Com velhos nomes. E é filho de fulano, é sobrinho de Beltrano, e isso não é republicano, para dizer o mínimo, não é republicano. Não é mais monárquico. É mais monárquico, Me diga uma coisa, doutor. Por exemplo, sucessão hereditária. Sucessão hereditária. Tem campanhas que, acima da visão mais superficial que tenha, elas são caríssimas. Isso não incomoda um homem da lei? Incomoda. Nós estamos propondo a reforma justamente nesse ponto do financiamento das campanhas eleitorais. Eu acho que incomoda e torna muito desigual a campanha, não é? Imagina uma liderança nova. Eu conheço vários colegas que teriam propostas incríveis para apresentar para a população, mas não tem como. Não tem dinheiro para não tem como ser candidato, não tem como bancar uma campanha, não tem... Às vezes até a vaga, Américo, no partido, na convenção partidária, tem que ser comprada. Cara, você vai conversar com uma liderança, com um vereador, com um deputado, isso os políticos com quem eu tenho amizade me contam, e o apoio não se discute em termos de propostas, ou de projetos, ou de programas. O apoio se discute em termos de quanto é para apoiar alguém. Então, isso tem que mudar radicalmente. Doutor Macieira, o papo foi extremamente agradável, extremamente
clareante, iluminou umas coisas que estavam escuras. E, por favor, fale com seus concidadãos. Você, Américo, é um jornalista cujo preparo e inteligência faz com que a gente seja provocado a reflexões importantes. E eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo coisas de interesse dos cidadãos e conclamar meus concidadãos maranhenses no dia 5 de outubro, escolherem conscientemente os nossos governantes. É preciso atenção para a vida pregressa de cada governante. É preciso saber se eles não estão sendo processados, se estão sendo processados, por que estão sendo processados. É preciso saber quais foram, qual foi sua trajetória de vida antes disso, como foi que ele se preparou para governar ou para o Estado ou para representar o povo do Maranhão. É preciso fazer uma escolha consciente, livre, mas consciente. E é isso que eu queria pedir aos meus concidadãos maranhenses. Muito bem, em outras palavras, fica atento, muito atento. Boa noite e até outra oportunidade.